Existe um momento silencioso na vida em que tudo começa a mudar, não por fora, mas por dentro. E, ainda assim, ninguém te avisa sobre o que vem depois. Você começa a evoluir, a pensar diferente, a agir com mais consciência. E, de repente, algo estranho acontece. As pessoas se afastam, as conversas ficam rasas, os ambientes que antes pareciam normais agora incomodam. E então surge a dúvida que ninguém responde com clareza. Será que o problema está em você, ou na sua evolução? Se você já sentiu que está ficando mais sozinho justamente no momento em que mais cresce, esse vídeo não é por acaso. Hoje, você vai entender por que quanto mais você evoluir, mais certos desconfortos aparecem, e por que isso não é um erro, mas um sinal. Ao longo deste vídeo, será revelado o que realmente acontece com sua mente, seus hábitos e seus relacionamentos quando você muda de nível, e, mais importante, como lidar com isso sem se perder no processo. Tem um momento que quase ninguém percebe quando começa. Não é algo barulhento, não é uma virada dramática, é sutil. Você ainda está nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, fazendo praticamente as mesmas coisas, mas por dentro, alguma coisa já não encaixa mais. É como se você estivesse ouvindo uma conversa e, de repente, começasse a notar coisas que antes passavam batido, um comentário meio vazio, uma piada que força demais, uma energia estranha no ar. E o mais curioso é que nada disso mudou de verdade. Quem mudou foi o seu jeito de enxergar. No começo, você até tenta ignorar. Pensa, deve ser coisa da minha cabeça. Mas não é, aquela leve sensação de desconforto vai voltando, de novo, até ficar impossível fingir que tá tudo normal. É como usar uma roupa que antes servia perfeitamente, mas agora aperta, incomoda, limita seus movimentos. E aí você percebe, o problema não é a roupa, é que você cresceu. E crescer, nesse nível mais interno, não vem com aplauso. Não tem ninguém te avisando parabéns, você está evoluindo. Pelo contrário, parece que quanto mais você entende certas coisas, menos você consegue participar delas do mesmo jeito. Conversas que antes duravam horas começam a cansar em minutos. Ambientes que você curtia começam a drenar sua energia sem motivo aparente. E isso confunde, porque por fora, tudo parece igual. Só que por dentro, não é mais. Existe um padrão psicológico muito forte nisso tudo. Quando você começa a desenvolver mais consciência sobre si mesmo, sua mente para de aceitar automaticamente aquilo que antes era confortável. É como se um filtro tivesse sido removido, e agora você vê as coisas com mais nitidez. E, às vezes, essa nitidez incomoda. Porque você começa a perceber o que é raso, o que é forçado, o que não combina mais com quem você está se tornando. E aí vem aquela sensação difícil de explicar. Você está presente, mas não está conectado. Está no meio das pessoas, mas com a mente distante, quase como se estivesse assistindo tudo de fora. E isso não é frieza, é um tipo de afastamento interno que acontece antes do externo. É o começo de uma mudança que ainda não ficou visível, mas já começou a te separar de tudo que antes parecia normal. O ponto é que, nesse estágio, muita gente se perde, porque tenta voltar ao que era antes, só para não sentir esse desconforto. Só que tem uma coisa que ninguém fala, depois que você enxerga, não dá para desenxergar. E é exatamente aqui que as coisas começam a mudar de verdade, não só dentro de você, mas também ao seu redor, de um jeito que no início parece até coincidência. E então começa uma fase que confunde muita gente, porque não é você que decide se afastar, são as pessoas que começam a desaparecer, pouco a pouco, sem anúncio, sem explicação clara. Não é algo brusco. Ninguém chega e diz, não quero mais estar perto de você. É mais silencioso que isso. As respostas vão ficando mais curtas, os encontros vão sendo adiados, os planos simplesmente não acontecem mais. E o pior, você sente que algo mudou, mas não consegue apontar exatamente o que. No começo, a reação é quase automática, você se culpa. Fica voltando mentalmente nas últimas conversas, tentando entender se falou algo errado, se exagerou, se mudou demais. Só que a resposta não está em um erro específico, está em uma mudança de padrão. Porque quando você começa a evoluir de verdade, você para de reforçar certos comportamentos que mantinham essas conexões vivas. Aquela risada automática, aquela concordância só para evitar conflito, aquele deixa pra lá que você dizia mesmo quando algo te incomodava, tudo isso começa a desaparecer. E isso, por mais que pareça pequeno, muda completamente a dinâmica. Relações que eram sustentadas por versões antigas suas começam a perder força. É como um jogo onde as regras mudaram, mas só você percebeu. E quem ainda está jogando do jeito antigo, sente que tem algo estranho, mesmo sem entender o motivo.
Por isso o afastamento não vem com clareza, ele vem com sensação. Tem gente que vai sentir que você ficou diferente, mais quieto, mais distante, quando, na verdade, você só parou de se moldar para caber. E isso incomoda mais do que parece. Porque muitas relações, sem que a gente perceba, são baseadas em expectativas silenciosas. Esperam que você continue sendo previsível, acessível, disponível do mesmo jeito. E quando você quebra esse padrão, mesmo que de forma sutil, isso desestabiliza tudo. Um exemplo simples: antes você aceitava qualquer convite, mesmo cansado. Agora você começa a escolher melhor onde coloca seu tempo. Antes você evitava conversas desconfortáveis, agora você não foge mais delas. Antes você se adaptava ao ambiente, agora você começa a questionar se aquele ambiente ainda faz sentido. Parece pouco, mas não é. Isso muda a forma como as pessoas te leem. E aí acontece algo que pouca gente admite: nem todo mundo quer crescer com você. Algumas pessoas preferem a versão sua que era mais fácil de lidar, mais previsível, menos questionadora. Não por maldade, mas por conforto. E quando você sai desse papel, a conexão perde o equilíbrio que tinha antes. Só que aqui vai a parte mais importante, e mais difícil de aceitar. Esse afastamento não é necessariamente uma perda, é um ajuste. É a vida reorganizando o que ainda faz sentido e o que já não acompanha mais quem você está se tornando. O problema é que, no meio desse processo, você ainda não construiu as novas conexões que combinam com essa versão sua. E é exatamente por isso que essa fase pesa tanto, porque parece que você está ficando sozinho, quando na verdade está em transição. E é nesse espaço entre quem você era e quem você está se tornando que surge uma sensação diferente de solidão. Não aquela de falta de gente, mas aquela de falta de conexão real. E quando isso começa a bater mais forte, muita gente pensa em voltar atrás, só para ter de volta o que era familiar, mesmo que já não fizesse mais sentido. E é aqui que a maioria das pessoas sente o impacto de verdade, não quando os outros se afastam, mas quando o silêncio começa a pesar. Porque uma coisa é estar sozinho por escolha, outra completamente diferente é perceber que, mesmo rodeado de gente, você já não se sente acompanhado de verdade. É uma solidão mais sutil, quase invisível, mas muito mais profunda. Você começa a notar isso em momentos simples. Um domingo à tarde que parece mais longo do que deveria. Um pensamento que você queria compartilhar, mas não sabe com quem. Ou até aquela sensação estranha de estar evoluindo, mas sem ter alguém ao lado que realmente entenda o que está acontecendo dentro de você. E isso mexe. Porque o ser humano não foi feito só para crescer, foi feito para se sentir parte de algo. Só que tem um detalhe importante aqui: essa solidão não aparece porque você falhou socialmente. Ela aparece porque você saiu de um nível de conexão que antes era automático. Antes, bastava estar presente. Agora, não é mais suficiente. Você começa a precisar de conversas mais profundas, de trocas mais verdadeiras, de relações que não sejam baseadas só em rotina ou conveniência. E isso reduz drasticamente o número de pessoas que conseguem ocupar esse espaço. É como se antes você estivesse em uma sala cheia, onde qualquer conversa preenchia o vazio. Agora, essa mesma sala parece barulhenta demais, e ao mesmo tempo, vazia. E isso cria um conflito interno difícil de lidar. Uma parte sua quer continuar evoluindo, porque sabe que não dá mais para voltar, mas outra parte sente falta da leveza de quando tudo era mais simples, mais fácil, mais imediato. E é nesse ponto que muita gente se sabota sem perceber. Volta a antigos padrões, retoma conexões que já não faziam sentido, só para fugir dessa sensação de isolamento. Não porque quer, mas porque o desconforto de crescer sozinho, por um tempo, assusta. Só que existe um custo silencioso nisso. Toda vez que você volta para caber onde já não cabe mais, você se distancia de quem está se tornando. Agora, aqui entra algo que muda completamente a forma de enxergar isso tudo. Essa fase não é um destino, é um intervalo. Estudos sobre comportamento social mostram que, conforme as pessoas aumentam o nível de autoconsciência, elas passam por um período de reorganização social, onde antigas conexões perdem força antes que novas, mais alinhadas, sejam construídas. Ou seja, esse vazio não é o fim de algo, é o espaço sendo preparado para algo diferente. Mas o problema é que esse processo não é imediato. Ele exige tempo, exige tolerância ao silêncio, exige sustentar uma versão sua que ainda está em construção. E nem todo mundo consegue segurar essa fase sem tentar preencher o vazio com qualquer coisa disponível. A questão é, você prefere uma conexão que te mantém confortável, ou uma que realmente te acompanha? Porque essa escolha, mesmo que você não perceba agora, é o que define se essa solidão vai ser um peso, ou um ponto de virada.
No começo, parecia só uma sensação estranha, quase imperceptível. Você ainda estava nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, vivendo a mesma rotina, mas algo já não encaixava mais. Aos poucos, o que antes era natural começou a incomodar. Conversas perderam a profundidade, ambientes ficaram pesados sem motivo claro, e aquela leve desconexão interna começou a crescer em silêncio. Então vieram os afastamentos, discretos, sem explicação, sem confronto. Pessoas que antes estavam sempre ali começaram a desaparecer, não porque você fez algo errado, mas porque você deixou de ser quem precisava ser para manter aquilo funcionando. E, sem perceber, você entrou em uma fase que ninguém te prepara, o espaço entre quem você era e quem você está se tornando. E é exatamente nesse espaço que tudo pesa mais. Porque não é só sobre estar sozinho, é sobre não se reconhecer mais nas conexões antigas, mas ainda não ter construído as novas. É sentir que evoluir te afastou, mesmo quando a intenção nunca foi essa. Só que existe uma verdade que muda tudo quando você entende. Crescer não é só ganhar, é também deixar para trás. E, muitas vezes, o preço da clareza é enxergar que nem todo mundo pode, ou consegue, continuar na mesma frequência que você. Não por mal, não por erro, mas por diferença de caminho. Só que aqui está o ponto que quase ninguém fala com clareza. Essa solidão que aparece no meio da evolução não é um sinal de que você está no caminho errado. É exatamente o contrário. É o processo natural de quem começou a pensar por conta própria, a escolher com mais consciência, a parar de aceitar o que antes aceitava no automático. É desconfortável porque quebra padrões, mas é necessário porque constrói algo mais sólido. Então, se você chegou até aqui se sentindo mais distante, mais seletivo, até mais sozinho, entenda isso. Talvez você não esteja se perdendo. Talvez você esteja, pela primeira vez, deixando de se encaixar em lugares que nunca foram feitos para você. E isso não é o fim de conexões, é o começo de conexões mais verdadeiras. Porque no final, a grande virada é essa. Quanto mais você evoluir, menos você precisa caber, e mais você começa, finalmente, a pertencer. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que estão passando exatamente por esse momento. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre comportamento humano de um jeito direto, real, sem filtro e sem enrolação. Agora me conta aqui nos comentários, qual parte mais mexeu com você? E principalmente, qual tema você quer ver no próximo vídeo? Eu leio tudo, e muitos dos próximos conteúdos saem exatamente do que vocês escrevem aqui. E se você quer continuar entendendo mais sobre isso, já clica no vídeo que está aparecendo na tela agora e também dá uma olhada na playlist completa aqui do canal, porque tudo isso que você começou a perceber hoje, vai fazer ainda mais sentido a partir do próximo vídeo.